Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula de transformação de matéria e energia. Eu sou a Viviane, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias, e nós vamos começar a nossa Semana de Estudos Intensivos. Essa vai ser uma aula de primeira parte, nós teremos dois vídeos essa semana, e nessa primeira parte a gente vai fazer uma retomada que a gente já viu como aula de sistematização, tá certo? Então, neste vídeo vocês vão encontrar aí coisas que a gente já viu sobre as geotérmicas no Brasil e no mundo. E no próximo vídeo que a gente vai gravar, a gente vai ter várias novidades e eu vou corrigir com vocês algumas tarefas que ficaram aí para vocês resolverem pelo aplicativo, tá certo? Então, bons estudos, peguem seus materiais e anotem aí as coisas que a gente vai falar aqui. Até já! Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula de transformação de matéria e energia. Ouça o sinal da nossa aula, vamos começar. Isso mesmo, eu sou a Viviane, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias e estamos juntos aí num componente transformação de matéria e energia. Nós somos 5 professores, eu sou uma delas aí que estamos assim integrando, né, as humanidades com as ciências da natureza. O nosso objeto de estudo aí então é ver se o Brasil, né, tem potencialidade de ter uma usina geotérmica. A ideia é que a gente consiga recursos mais sustentáveis para produzir eletricidade, não é mesmo? Com o aumento da população, com o aumento de tecnologia, a gente sabe que a eletricidade não tem comportado toda essa possibilidade de trabalho da nossa humanidade. Então, a gente está procurando recursos. A geotérmica seria uma dessas possibilidades. A gente viu anteriormente que o Brasil ele não tem essa viabilidade porque ele não está dentro da transição, né, entre placas tectônicas, que são as regiões onde tem essas possibilidades. Então, a gente está agora na nossa segunda aula da semana, na parte de sistematização, a gente já viu todas essas coisas e hoje a gente vai retomar algumas delas para a gente continuar o nosso relatório científico. Na aula anterior, a gente falou como que a gente faz um relatório científico do experimento, o sismógrafo caseiro. Nós passamos ali pelo referencial teórico, a gente quer criar repertórios aí para a gente entender como funciona um sismógrafo, a utilidade de um sismógrafo e a verificação aí das possibilidades e a viabilidade da geotérmica aqui no Brasil e no mundo. E hoje eu vou mostrar para vocês aí alguns referenciais, algumas bibliografias que eu mesma pesquisei. É um trabalho de vocês, alunos, mas vocês podem consultar essa aula aqui, assistir essa aula para vocês aumentarem o entendimento e a compreensão de vocês. Nosso diretor está colocando para vocês aí na telinha o nosso slide de apresentação. Olha lá, nós estamos na sistematização 2. Semana que vem a gente vai fazer mais 2 aulas de sistematização e a gente vai aprender a fazer uma animação sobre essas coisas que a gente está estudando, tá bom? Então, olha lá, a habilidade para você, professor que nos acompanha, são essas 3 aí, todas elas são da parte de ciências naturais, o estudo dos fenômenos naturais, transformações de energia, né? Transformações de variáveis da termodinâmica, todas essas são habilidades que a gente está tentando desenvolver e aprofundar aqui nas nossas aulas, beleza? Continuando, então, olha aí a nossa proposta e o objetivo da aula de hoje, ó. A gente quer retomar os estudos realizados até aqui, a fim de obter um repertório para a elaboração de um podcast. Então, na próxima aula, a gente vai falar como fazer uma animação e como construir um podcast. É isso mesmo. Então, vocês vão ter que fazer um podcast aí para a semana que vem, para apresentar aos seus professores. Então, hoje a gente vai criar repertório, vai criar esse entendimento e na próxima aula vocês vão ver como é que a gente faz um podcast e depois como é que a gente faz uma animação. Continuando aí, então, ó, estamos lá na nossa segunda aula, vamos só relembrar algumas coisas que a gente já viu até aqui. Relembramos, então, das aulas anteriores. Informalmente, podemos dizer que energia é a moeda de troca que o universo cobra para que um corpo realize trabalho. Pessoal, a gente vai falar bastante sobre trabalho aí na próxima atividade, mas o trabalho aqui na física é realizar algo útil e útil para a física, e útil para a ciência é fazer movimento, tá certo? Então, todos os corpos que realizam movimento, eles estão consumindo energia. A natureza pede em troca a energia. Então, para você movimentar, você enquanto pessoa, para se movimentar,
precisa se alimentar. Então, por causa de transformações químicas, você retira energia, né, e começa a traduzir na forma de trabalho. Para um carro se movimentar, ele precisa do combustível. Então, veja, para que qualquer corpo, e quando a gente fala corpo, a gente está falando de coisas que têm átomos, né, moléculas. Então, quando um corpo ele precisa se movimentar, aqui na física a gente chama de trabalho. Tá bom? E esta movimentação, essa troca de energia, obedece a um princípio físico muito importante, de que a energia ela não pode nem ser destruída e ela também não pode ser criada. Então eu coloquei aqui em coloridinho para vocês criada, porque este é o desafio da humanidade, né? Então já que a energia ela é única, ela não pode ser criada, então o que a gente pode fazer enquanto humanidade, enquanto criador de tecnologia, é fazer transformações. Então a gente tem que pegar uma energia que já existe e tentar transformar numa outra. A gente quer então aqui pegar a energia do solo, o calor do solo e transformar em eletricidade, tá certo? Continuando, ó, pensando nisso, então, a humanidade tem buscado formas de transformação de energia que causem menos impacto. Então, o problema é você mexer na natureza e não causar impacto ambiental, né? Manter as relações sociais e econômicas o menos agressiva, o menos prejudicada possível. Então, quando a gente mexe na natureza, a gente já vai causar um problema, né? Uma problemática. Mas a ideia aqui é que a gente consiga fazer essas transformações e causar o menos impacto. Continuando, ó, reflita, né? Para vocês aí pensarem no podcast de vocês. O consumo de energia elétrica vem aumentando nos últimos anos, devido ao crescimento populacional, né, que está muito grande, e também ao desenvolvimento tecnológico. Repare aqui para mim, ó, vou pedir para o meu diretor colocar a câmera aqui em mim. Repare que para a gente produzir tecnologia, a gente precisa de equipamentos tecnológicos, a gente já precisa de eletricidade. Então, quanto mais tecnologia a gente está vivendo nesse momento, né, na era da tecnologia, quanto mais se produz tecnologia, mais se consome eletricidade. Então, o aumento tanto populacional quanto o aumento nas produções científicas, tecnológicas, tem usufruído muito de eletricidade. Então, as nossas fontes, as matrizes energéticas, elas não têm dado conta, né? Então, a gente tem que procurar usar essas tecnologias para produzir mais eletricidade. Então, a gente quer, por exemplo, produzir eletricidade a partir da geotérmica. Então, precisa-se construir uma usina geotérmica. Olha a tecnologia para isso, tá bom? Pense nisso e pense nessas coisas para vocês produzirem o podcast. Lembrando que esta aula toda é para vocês criarem repertório para a construção do podcast que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Continuando aqui, ó, na nossa telinha, no caso do Brasil, a gente já viu que as usinas geotérmicas ainda não são uma opção. Aqui no Brasil não tem, né? A gente viu que não dá para produzir geotérmica por enquanto. Por quê? Além de apresentar uma matriz forte, né? Aqui no Brasil a gente já tem uma variedade, né, de matrizes energéticas. A gente tem, especialmente as hidrelétricas, né? Mais de 60% da produção de eletricidade aqui no Brasil vem das hidrelétricas, mas a gente também tem uma parte bem diversificada. Então, como a geotérmica o Brasil não tem um solo potencial, né, viável para a produção de geotérmica, e o Brasil já tem algumas diversidades aí na forma de matriz hidrelétricas, térmicas, né, termoelétricas, a gente tem outras também eólicas, nuclear, solar, a gente tem todas essas variedades. Então ainda o Brasil não se preocupa em fazer uma usina geotérmica. Tá bom? Então a gente já pensou nisso, já discutiu essas coisas. Hoje eu vou mostrar para vocês ao longo da aula um mapa onde a gente pode ter algumas possibilidades de produção de eletricidade por geotérmicas. Possibilidades, promessas, tá bom? Continuando, ó. Eu quero então, aí nesse podcast de vocês podem explicar os motivos, a gente já viu, né? A gente já viu com as aulas aí do professor Antônio Russo que a gente copiou. Aqui tem um slide, pessoal, para vocês, com um gráfico que mostra para vocês sobre as capacidades de geração de eletricidade aqui no Brasil, tá, gente? É específico aqui do Brasil, ó, quais são as matrizes energéticas que a gente tem. Aqui no cantinho direito, vocês não vão conseguir ler, porque o slide é pequeno, mas aqui está dizendo qual a porcentagem de cada
matriz, cada matriz energética aí na geração de eletricidade especificamente. A parte em vermelho, pessoal, ó, é a quantidade da matriz relacionada às hidrelétricas. Então, repare que aqui no Brasil, ó, as hidrelétricas fazem parte de mais da metade da produção aí de eletricidade aqui no Brasil. Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui nesse cantinho, está escrito aqui, são 59% da produção brasileira, que é baseada aqui no ano de 2020, tá, pessoal? Ela já é eletricidade a partir das hidrelétricas. Também a gente tem, ó, quase 25% de usinas termoelétricas, que são essa de laranjinha, ó, 25% termoelétricas. A gente tem quase 10%, que é a parte amarelinha aqui, ó, de energia eólica, né? Aqui em 2020, era um limite que a gente viu, a gente não tem aqui no gráfico os anos de 2021 e 2022, mas vocês podem fazer uma curadoria, uma pesquisa mais apurada para descobrir, então, qual é a produção, né, energética do Brasil nesses 2 últimos anos. Aqui, pessoal, vocês vão encontrar também duas siglas, que é CGH e PCH. O que é isso? Ó, aqui embaixo no mapa está escrito exatamente o que são essas coisas. Ó, PCH significa Pequena Central Hidrelétrica e CGH, Central Geradora Hidrelétrica. Todas essas duas são categorias referentes às hidrelétricas. Todas elas são oriundas, são eletricidades a partir do movimento das águas, tá certo? A diferença é que essas duas são muito menores e elas têm atendimento mais regional. Então, são pequenas centrais que atendem pequenas cidades ou uma região mais curta. Ela não tem essa distribuição a longa distância, não produz eletricidade de altíssima tensão que possa viajar aí ao longo do Brasil, tá certo? Então, se a gente considerar hidrelétrica, essa parte vermelha e mais essa partezinha pequena azul escuro, que está bem lá no topo, né? Com essa parte verdinha, a gente consegue dizer aí que cerca de 65% da matriz energética brasileira é das hidrelétricas. Eu falei para vocês, aqui para mim de novo, aqui na câmera, eu falei para vocês anteriormente, bem nas primeiras aulas, que o Brasil, mais ou menos em 2001, sofreu um apagão, um problema com a matriz energética brasileira, porque quase 80% da matriz energética brasileira era das hidrelétricas, tá certo? Só que aí teve uma seca muito grande e aí a gente teve problema. Então, é um problema quando você tem uma única matriz, você fica refém, tá certo? Então, o legal é você ter alternativas, a gente fala assim, fontes alternativas, né? A gente tem a majoritária que é a hidrelétrica e ela é forte aqui no Brasil, especialmente pela condição climática, pelo relevo, mas a gente também tem agora várias alternativas, como a termoelétrica, por exemplo, que é a produção de quase 30%, 25% da matriz energética brasileira e entre outras, porque a gente não pode ficar refém, por exemplo, de uma estiagem. Tá certo? Então, olhando ali para a nossa telinha, apresentei para vocês. Como esta aula é gravada, vocês podem voltar aí e analisar com mais cuidado, baixar esse material no repositório. Continuando, ó, geotérmicas no Brasil. Apesar de ainda não fazer parte, né, da matriz energética brasileira, atualmente, a energia geotérmica no Brasil, ela é usada para fins de recreação em parques de fontes termais, a gente já viu isso, né, em Caldas Novas, Piratuba, em Santa Catarina, Araxá, Olímpia, Águas de Lindóia e Águas de São Pedro, especialmente na parte central do Brasil, indo mais para o lado sul, sudeste, tá certo? Essas regiões aí a gente tem geotérmicas, não para produção de eletricidade, porque as temperaturas, pessoal, elas não são muito elevadas aqui no Brasil, tá certo? Então, ela não tem calor e não tem potencial suficiente para fazer girar uma turbina, mas a gente consegue fazer outros usos que não a utilização aí para a eletricidade, tá certo? É essa análise que vocês têm que fazer aí no podcast de vocês. Continuando aqui, ó. Estudos investigam potenciais geotérmicos com temperaturas um pouco maiores. Veja que a água, a partir de 100 graus Celsius, começa a virar vapor, né? Na bacia do São Francisco, que fica ali próximo ao Triângulo Mineiro, e em pequenos trechos nas regiões sul e sudeste
do estado. Algumas regiões no estado de Minas Gerais, por exemplo, e as ilhas de Fernando de Noronha e Trindade. Essas são as regiões em que provavelmente, né, se fosse para a gente construir uma geotérmica, seria o lugar mais viável. Note que aqui as temperaturas são maiores e, portanto, a gente já consegue ter aí água no estado de vapor, né? Para que a gente consiga girar uma turbina, no caso das usinas geotérmicas, né? Este vapor que sai da profundeza aí do nosso planeta tem que chegar com pressão e velocidade suficiente para girar aí essas turbinas. Talvez essa seja uma boa região. Como o Brasil ainda não está tendo essas possibilidades, mas há projetos, então os projetos podem partir dessas localizações, tá certo? Continuando aqui, ó, eu vou mostrar mais algumas localizações, ó. Estudos investigam potenciais geotérmicos nessas regiões aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês sobre essa curiosidade aqui, ó. Isso aqui é uma região muito interessante, tá certo? Chama-se Aquífero do Guarani, ó. Promessas de aproveitamento de água, né? No Aquífero do Guarani para atividades de agroindustriais, aquecimentos de espaços, né, com a utilização de bombas de calor. Isso é o tema da nossa próxima atividade. Nós vamos falar da bomba de calor. Bom, a ideia é, já que a gente não consegue produzir uma usina geotérmica, a gente vai usar a água do jeito que ela está. Então, a gente consegue, por exemplo, aquecer piscinas, né? Aquecer águas de banho. A gente sabe que o chuveiro das nossas casas, das residências, causam impactos no consumo de eletricidade, não é? Então, se a gente não precisar utilizar a eletricidade, ao menos para tomar banho, né, usar chuveiro, já é uma economia doméstica muito grande que a gente, enquanto sociedade e humanidade, pode fazer. Então, a proposta é que a gente aproveite a água do jeito que está já, né? Então, sem precisar passar por nenhum procedimento específico. As bombas de calor vão ajudar a fazer isso, né? A fazer esses aquecimentos, essas trocas de calor, a gente vai ver na próxima aula, sem precisar passar por uma usina. Inclusive na parte industrial, do agronegócio, né? Então tem essas possibilidades. Continuando, ó. Essa região é chamada de Sistema Aquífero Guarani e está situado na porção centro-leste do continente sul-americano. Olha, ela pega todo o continente sul-americano, todo não, né? A parte centro-leste do continente sul-americano, fazendo parte aí dos países da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Só que o Brasil tem uma vantagem, pessoal, ó. No caso do Brasil, essa região é grande, que ocupa o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso. Então, esta região, o Sistema Aquífero do Guarani, que é uma região em que as temperaturas estão entre 150 graus, um pouco mais, ela tem uma parte muito grande aqui no Brasil. Embora a gente não esteja em cima de uma placa tectônica. Nós vamos mostrar esse mapa para vocês aqui num lugar muito mais legal. O nosso diretor vai colocar para a gente. Eu vou aqui nessa parte, que é uma aula nova aqui que eu estou inventando com vocês. Eu vou aparecer aqui no mapa para vocês. Vamos ver se o meu diretor coloca aí. Aqui, estou aqui no mapa de vocês, tá certo? Então eu vou mostrar essa região para vocês, onde fica o Aquífero do Guarani. Repare que aqui no mapa nós temos uma coloração, nós temos umas partes aqui em vermelho, né? Um pouco alaranjado, um pouco rosa e uma parte azul, mais aqui para cima. Então, o Aquífero do Guarani, ele ocupa a parte centro-leste, centro no meio, né? Leste fica ao lado direito. Então, esta região daqui, ó, vindo para cá, tá certo? Então, toda essa região vermelha, ocupando um pouco aqui da Argentina, ó, como ele falou. Então, aqui também, este mapa é a porção brasileira. Mas aqui, ó, uma parte da Argentina, uma parte do Paraguai, né? Deixa eu ver, eu não estou sabendo mexer aqui. Aqui, aí. Esta região toda também tem uma parte de águas quentes, né? De geotérmicas. Quente natural, sai do nosso solo quente, tá? Então, veja aqui no Brasil, ó, essa parte, uma região do Mato Grosso, descendo aqui para a região sudeste, né? Lá no... Deixa eu colocar aqui. Lá na parte do sul, né? Lá em Santa Catarina, mais profundo aqui no Brasil, toda essa região vermelhinha, pessoal, ela tem aí possibilidades de geotermia. O que é isso? Tem possibilidades da gente
criar uma usina geotérmica se tiver projeto, tá? Enquanto não temos o projeto de geotérmicas, a proposta, né, essas promessas é que esta região aqui utilize, pelo menos na agricultura, na indústrias, em partes domésticas, esta água diretamente e que a gente utilize bombas de calor, que a gente vai ver como funciona, né? A bomba de calor, ela só trabalha com as trocas, né? Não usa tanta tecnologia, não usa muito... não precisa de muita eletricidade nem nada para ela funcionar. O que ela faz é retirar calor de uma região e pôr em outra. Então, a ideia é que a gente use essas bombas de calor que retire o calor de uma região e passe para outra, né? Retire o calor dessas águas aqui e misture com uma água um pouco mais fresca para aquecer, tá certo? Então, para que haja trocas de calor sem precisar passar por uma resistência, sem precisar passar por uma usina e sem ocupar a eletricidade. Tá certo? Então, já que a gente não pode produzir eletricidade, então a gente vai economizar a eletricidade que a gente tem usando esses aquecimentos, tá certo? Vamos voltar ali na nossa telinha para a gente dar continuidade. Agora eu vou contar para vocês, já terminamos aqui o Brasil, eu vou contar para vocês, pessoal, como que tá o estudo aí de usinas geotérmicas no mundo. Então, a gente já viu algumas regiões aqui no Brasil, a gente já viu esse mapa. Esta aula é gravada, vocês podem olhar novamente, consultar, assistir novamente, para vocês criarem um roteiro do podcast de vocês. No podcast de vocês, vocês vão poder falar ou tanto da viabilidade das geotérmicas no Brasil, ou como a viabilidade também no mundo. Nós vamos falar um pouquinho agora do mundo. Ou vocês podem, inclusive, explicar como funciona, por exemplo, uma usina geotérmica. Tá? Fica a critério de vocês. O importante é que vocês criem esse podcast. Beleza? Voltando aqui para nossa telinha, ó, aqui nesse mesmo site de consulta que a gente fez, lá no site do Portal da Energia, eu retirei esse gráfico para vocês, ó. Potência de energia geotérmica em operação por país. Então aqui a gente tem um gráfico que mostra aqui embaixo ó, alguns países, espero que vocês consigam ler aí, os países que já utilizam, ó, já tem geotérmica, usina geotérmica em operação. Esses dados são do ano de 2015, tá certo? Porque eu também não consegui achar aí, não fiz uma curadoria, tô aqui dizendo isso para vocês, né, confessando para vocês, que eu não fiz uma curadoria muito apurada sobre essas coisas e eu achei esse gráfico, mas você, estudante, pode fazer isso melhor do que eu. Então, vocês podem verificar como que tá isso nesses anos agora de 2021, 2022, tá certo? Então, voltando, esses dados são de 2015. O que esses dados mostram pra gente? Ó, aqui a gente tem cerca de 24 países, a gente já sabe que tem 25, a Islândia não tá aqui, tá, pessoal? Mas a Islândia é um país que ela usa fortemente as usinas geotérmicas, especialmente pela localização que ela se encontra aqui no nosso planeta. Ela não aparece aqui porque ele é um país muito pequeno, então, pensando no globo, ela não tem uma produção muito comparativa, tá certo? Mas ao todo a gente tem cerca de 25 países que já utilizam, né, fortemente as geotérmicas. Então, repare quem são esses países, ó. China, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Alemanha, Guatemala, né? A gente tem um monte de países aqui, ó, Indonésia, Itália, Japão. Se vocês repararem, quase todos esses países, eles estão em zonas, né, em regiões termais. Repare que se o país estiver em região termal e ainda for bem desenvolvido, ele tem maior utilização de geotérmicas. Olha lá os Estados Unidos, ó, ela tem aí, ela é responsável aí pela maior utilização do planeta, né, de usinas geotérmicas, né? Veja, a Rússia tem um pouco, olha aqui, ó, as Filipinas tem bastante, né? É um país que tem bastante potencialidade. Olha a Indonésia, né? Então, veja, atrela-se a esses recursos tanto a capacidade econômica que um país tem, quanto a sua potencialidade de solo. Então, se o país ele tem bastante uma economia avantajada e ainda está sobre uma região do planeta propensa à geotérmica, então lá tem maior utilização, tá certo? Às vezes, por exemplo, o Chile, ele não aparece aqui,
O Chile tem grande potencialidade, ele fica ali na região andina, mas ele não aparece, não tem geotérmica. Então, provavelmente é uma coisa que você pode discutir, investigar também, porque será que o Chile não tem, né? Então, está associado também ao poder político que o país tem, né? Ao interesse político. Se o Chile já tem outras variedades, como aqui no Brasil, né? Ela já tem bastante alternativas de produção de eletricidade, então ainda não tem utilizado a geotérmica, apesar de ter uma grande potencialidade, tá bom? Agora a gente tem um outro mapa que eu vou mostrar para vocês, ó. Esses são os países que já estão operando, que já tem, mas este gráfico aqui mostra pra gente os países que estão desenvolvendo, tá certo? Então, fora os 25 países que já utilizam geotérmica, naquele ano, né, de 2015, todos esses países aqui, eles têm desenvolvendo outras possibilidades em aumentar, então, o uso de geotérmica, de usinas geotérmicas, né? E aqui aparece, ó, novos países que não apareceram. Tem o México, né? A Nova Zelândia, ela não estava no outro gráfico, tá certo? Olha aqui o Chile, ó, tá com projeto, tá certo? Ele não estava utilizando, mas ele estava com projeto de utilização. E veja que o Brasil não aparece, tá bom? Então, aqui temos o Vietnã também, ó, Nicarágua. Então, aumentou-se aí o número de países preocupados aí em produção de geotérmica, em produzir usinas, né, que atendam aí a produção de eletricidade e aumentar, então, a matriz energética, né, de eletricidade especificamente. Veja que quando a gente fala de matriz energética, de energia, tem todas as possibilidades, mas a nossa preocupação é pegar essa matriz e transformar em eletricidade, tá certo? Então, nós estamos falando da matriz energética de eletricidade, tá certo? Embora tenha outras. E por que isso? Porque depois que você tem eletricidade, você pode pegar a eletricidade e transformar novamente em outro tipo de energia, né? Como essa que você tem recebido aí na sua casa. Se você está me assistindo, provavelmente você está ligado em alguma tomada, ou o seu celular carregou uma bateria, não é? Então você precisou de eletricidade. E essa eletricidade passa por essas matrizes, vem para nossas casas na forma das mais variadas, desde luz, som, né, calor e entre outras. Beleza? Voltando aqui para a nossa telinha, vamos dar continuidade, nós já estamos acabando a nossa aula. Eu vou mostrar para vocês, então, o que vai acontecer daqui para frente. Então, a próxima aula, nós vamos produzir um podcast. E o que vai precisar para esse podcast? Ó, vocês vão ter que elaborar um roteiro para a criação desse podcast. Eu vou ensinar, pessoal, isso na próxima aula, tá? Então, aqui, eu quero que vocês já esbocem, já de antemão, tentem já fazer uma curadoria, uma pesquisa de como que a gente pode fazer isso, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar alguns exemplos e nós vamos dizer como que faz. Ó, para isso, reveja anotações. Se você está fazendo sozinho, reveja suas anotações, reveja essas aulas. A gente fez aí umas 4 aulas de desenvolvimento falando especificamente das usinas geotérmicas, né? Faça alguns esquemas, consulte, né, referências deste material, tanto os materiais que eu já apresentei para vocês, como no final, se você olhar no repositório, tem alguns links que eu deixo para vocês consultarem também, pesquisarem, tá? Veja animações, existem animações tanto aí no YouTube, já vi animações até nas redes sociais de geotérmicas, de funcionamento. Lembrando que o seu podcast pode ter qualquer segmento. Você pode explicar sobre as geotérmicas no Brasil, possibilidade, viabilidade. Você pode explicar como está acontecendo no mundo, ou você pode explicar como funciona uma usina, tá certo? O importante é que o seu podcast seja explicativo, informativo, que ele tenha um roteiro e ele seja um dos produtos finais que você vai apresentar ao seu professor. Lembrando que nossa sistematização ficou composta, então, do experimento do sismógrafo mais o relatório científico, né? Agora a gente está criando um repertório para fazer um podcast e também uma animação. Então, vocês têm aí 3 produtos para apresentar. Vocês podem, inclusive, fazer uma feira aí, né? E apresentar na escola inteira, tá bom?
Olhei na nossa telinha para a gente finalizar. Vou mostrar para vocês, então, alguns referenciais. Vocês podem consultar. Eu estou deixando aí para vocês. Vocês podem olhar, consultar. Tem aqui um documentário. Esse documentário aqui fala um pouquinho sobre as geotérmicas lá na Islândia. Aqui tem uma animação, é do próprio do YouTube, sobre como funciona uma geotérmica para vocês criarem as suas, tá certo? Nós temos blogs e outras coisas aí. Então, acessem esse material. E aí, compartilha comigo, tá? E o nosso mural, ó, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos, então, aprender como elaborar um podcast. Não perca essa aula da semana que vem, tá? E compartilhem comigo aí nas redes sociais, tá aqui o meu Instagram, vem pra Mate, você vai poder mandar pra mim alguma pergunta, conversar comigo e mostrar o que vocês tiverem interesse. Pode mandar foto, eu costumo responder, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês aqui na aula, bons estudos e até a próxima semana.